bom dia, shalom, shalom, como vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, pois as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a nossa vida. Hoje, sábado, madrugada, no dia 18 de abril de 2026. Eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, diário, todos os dias. Meu doce bom dia com Jesus. Dei uma travadinha aqui, porque eu já ia falar o nome do canal. Aqui no nosso canal, Meu Doce Aconchego. Convido a você se inscrever, se você não for inscrito, deixar o seu like aqui no vídeo, um comentário, ativar as notificações, compartilhar com mais alguém, se essa palavra abençoar a sua vida. Durante os últimos dias, eu vi destravar a língua aqui. Agora me afoguei. Meu pai amado. Perdão, gente. Pera lá. Pronto. Eu acho. Essa semana eu vim trazendo uma série sobre Jesus, conhecendo Jesus. Eu tô lendo o livro de São Lucas agora e tenho trazido mensagens a respeito de Jesus ali no livro de São Lucas. Mas hoje eu vou dar uma pausa na nossa série para trazer uma palavra bem importante para todos nós. O nome do tema de hoje se chama Não Tema as Noites Escuras. Estou no devocional aqui da pastora Viviane Martinello e quando eu li, fiz meu devocional ontem de manhã, eu vi que eu precisava trazer nessa palavra, porque quem não passa, por esse período difícil, que às vezes parece que a gente está numa noite que não tem fim. São tantas coisas que a gente passa na nossa vida, porque às vezes tem a nossa própria preocupação, da nossa vida, e também com as pessoas que a gente ama, que também às vezes está passando por dificuldades. Então fica difícil dobrado, Nosso versículo de referência está em Salmos 23, versículo 4, que diz assim: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. O Salmo do Bom Pastor, super conhecido, Aí diz assim, Hoje quero lembrá-la de uma importante verdade. O Senhor ainda é Deus nas noites escuras de sua vida. Quando os israelitas peregrinavam pelo deserto, o Senhor se revelava como uma nuvem que guiava o povo de dia, mas também como uma coluna de fogo que iluminava a escuridão de noite e indicava o caminho a ser seguido. Essa parte da história está no livro de Êxodo, no capítulo 13, e no versículo 22 e 23, que relata essa parte. O Salmo 23, tão conhecido por muitos de nós, enfatiza o cuidado do Pai, que permanece ao nosso lado, mesmo no escuro vale da morte. Isso significa que ao passarmos por fases de grande angústia, dor e dificuldades, não estaremos sozinhos. Sim, por vezes, nós nos sentiremos abandonadas, solitárias, perdidas e incapazes de enxergar uma saída para os nossos problemas. Diante de diagnósticos devastadores, respostas incertas e casos sem solução, é comum que o desespero invada o nosso coração.
Quando isso acontece, nossos passos se tornam vacilantes e tateamos inseguras um caminho que nos tire das trevas. No entanto, Deus é a coluna de fogo que nos garante direção e nos aquece em meio ao frio e à escuridão das noites. Mulher, se você está enfrentando um vale que parece quase impossível de ser atravessado, não se esqueça de que em Cristo existe esperança. As fases mais desafiadoras de nossa vida são valiosas oportunidades de desfrutarmos ainda mais profundamente da presença do nosso pastor, aquele que nos acompanha nos vales e montanhas. Ainda que as noites escuras pareçam intermináveis, lembre-se de que o dia amanhecerá e o sol voltará a brilhar outra vez. Gente, esses momentos, né, que nós passamos por esses momentos de escuridão na nossa vida, é a maior oportunidade que a gente tem para conhecermos o Pai mais de perto. Porque quando nós corremos para Ele e nos debruçamos, né, no colo do Pai, quando nós nos caímos de joelhos na presença do Pai, clamando por socorro, clamando por uma intervenção dele na nossa vida, o Senhor não resiste um coração contrito, quebrantado. Tudo na nossa vida tem um tempo, e por mais difícil que a situação esteja, ela vai passar. Não, essa fase da nossa vida não é permanente, ela é temporária. Enquanto a gente vai passando por essas situações, se nós tivermos sabedoria de buscar ao Senhor ainda mais, de forma mais intensa, mais profunda, e não é porque é a nossa oração, o nosso choro que vai, vamos dizer assim, mover céus e terra, não é isso. É que quando nós nos entregamos ao Senhor, tipo assim, de corpo e alma mesmo para o Senhor, a gente começa a ouvir a voz dele, sabe? A gente começa a ficar mais sensível a ele. E o Espírito Santo fala conosco nesses dias de dificuldade, sabe? Outra coisa também que eu tenho experimentado nesses dias difíceis é confiar no Senhor, praticar a palavra, colocar a palavra do Senhor em prática. Quando a Bíblia diz assim: não vos preocupeis com o dia do amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. E também fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, é a gente entender o significado dessa palavra, sabe? Porque quando nós nos preocupamos com as coisas do Senhor, Ele se preocupa com as nossas. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele opera dentro de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, a gente começa a orar em cima dos princípios. Então o Senhor começa a nos responder, porque nós estamos orando de acordo com a palavra, com aquilo que Ele deixou ali para nós lermos, sabe? E recebermos a sabedoria que vem do Espírito Santo. Tiago diz que a gente pode pedir, se quer sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Então, nós precisamos ter sabedoria nesses dias difíceis. Eu não digo assim sabedoria para resolver os problemas, porque quando a gente está no meio do furacão, a gente mal consegue raciocinar. Mas algo que a gente faz muito bem é correr para o Senhor.
Então a gente só precisa correr para Ele com sabedoria, sabe? Saber orar. Quando a gente ora a Bíblia para o Senhor, foi Ele quem escreveu. Então Ele não tem como ir contra os próprios princípios dele. Então, quando a gente leva a Bíblia para o Senhor, quando a gente vai orar levando a Bíblia, então o Senhor ele nos responde, porque daí a gente começa a viver o que está na Bíblia. A gente descobre os segredos de como viver. Algo que eu venho praticando na minha vida, gente, diariamente, é entregar o dia para o Senhor. E eu oro para o Senhor: Pai, hoje eu preciso da Tua provisão. Eu preciso da provisão na saúde, eu preciso da provisão mental, eu preciso da provisão espiritual, eu preciso da provisão material, eu preciso da provisão financeira para o dia de hoje. Porque hoje, Pai, eu tenho esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso. E sem o Senhor, Pai, sem a Tua providência, eu não vou conseguir. Então, Pai, eu te peço a provisão para o dia de hoje. E eu tô assim, evitando, assim, gente, 99% das vezes de eu me preocupar com o dia da manhã. Quando vem um negócio que não é de hoje, eu já falo: não, amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Não quero saber disso hoje. E já muda minha mente, gente. Muda o foco, vou caçar um negócio para fazer, para ocupar a mente. Porque a nossa mente, ela é condicionada a nós. Então a gente precisa distrair a nossa mente das preocupações. Quando vem preocupação que não é do dia, referente àquele dia, eu já começo, eu pego e vou fazer alguma coisa, eu vou me distrair. No meu momento com o Senhor de oração, eu oro por todas as coisas, porque eu estou depositando nas taças lá no céu, né, diante do Senhor, as taças de pedido de oração. Caso você não saiba, né, no céu existem as taças. Quando a gente ora, essa taça começa a encher. E muitas vezes a gente cansa, senta na beira do caminho e não termina de encher essa taça, e a resposta do Senhor não vem daí. Então, né, eu sempre tô orando, abastecendo, né, as coisas dos outros dias, mas naquele dia específico eu entrego aquele dia pro Senhor. Então, experimente fazer isso, entregar cada dia, sabe, um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, e não ocupar nossa mente com preocupações do dia do amanhã. Eu quero ler para vocês um pedacinho de um livro que eu estou lendo agora, que se chama A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Ontem, na introdução do livro, eu já comecei a chorar, porque eu vi uma passagem aqui linda, gente, linda. Aqui no caso, né, o autor tá falando de quem é casada, né? Mas eu creio que isso não se atém só a quem é casada, tá? Mas eu vou ler aqui o parágrafo que diz assim, ó: Na calada da noite, porém, quando ele adormece e os problemas continuam, ele, no caso, o esposo, né? Adormece e os problemas continuam a perturbá-la, é o Senhor quem trabalha no turno da noite e a vigia no escuro. É com ele que ela pode conversar quando suas palavras não conseguem descrever o que está sentindo. O marido talvez entenda o que ela diz, mas o Senhor compreende os seus sentimentos. Gente, eu li e eu já comecei a chorar naquele exato momento, sabe? E hoje, quando eu vi o tema do escuro, de passar pelo escuro, aqui ele fala que o Senhor trabalha no turno da noite e nos vigia no escuro. Então, e ele entende os nossos sentimentos. Então, confie no Senhor.
que Ele vai estar cuidando de você e de cada detalhe da sua vida. Tenha um sábado abençoado, com muita presença do Senhor, um sábado, né, de descanso, se você pode, ou, né, seja lá qual é a sua realidade, né, mas que seja uma realidade com muita presença do Senhor na sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.